Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com cada um dos irmãos. Você está no canal Mensagem de Esperança, eu sou o Cris Petzo e a gente sempre procura trazer, dentro do tempo que nos é possível, uma breve reflexão sobre assuntos e temas bíblicos, algumas coisas que vão abençoar a nossa vida, a nossa história, alguns temas que de repente pode ser de grande bênção para a tua vida. E hoje, estou gravando nesse sábado, não é diferente. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial, muito bacana, que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Você que tem a sua Bíblia, quiser me acompanhar, ou pode acompanhar a leitura que será feita do capítulo 1, do capítulo 3, versículo 1, até o versículo 8, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar e dessa maneira nós vamos entregar aquilo que o nosso Deus colocou no nosso coração. E a minha oração é que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida e para a tua história. Senhor, que nesse momento, esta palavra, essa mensagem possa alcançar vidas, Senhor, daquele que vai ouvir hoje pela tarde, pela noite, pela manhã, pela madrugada, num tempo difícil, talvez num tempo de alegria, num tempo de felicidade, num tempo de choro, num tempo de pranto, num tempo de luto, no tempo de festa, de alegria, de nascimento. Eu não sei, Pai, a que tempo essa pessoa vai ouvir esta mensagem, mas que em todo tempo essa mensagem possa confortar, trazer paz, trazer alegria a cada coração, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, Salomão, um homem considerado como um grande sábio, ele escreve 3 importantes livros que vêm servir de grande lição e grande ensinamento para as nossas vidas. Dentre esses 3 livros, ele escreve Provérbios, que é uma coleção de ensinamentos de sabedoria para a vida prática. Ele escreve Eclesiastes, a qual nós lemos, que é uma reflexão filosófica sobre o significado da vida e a busca pela felicidade, com um tom mais pessimista e cético, explorando a vaidade das coisas terrenas. E ele escreve também o Cântico dos Cânticos, que é um poema lírico, que celebra o amor e a beleza da união conjugal, ok? Desses 3 livros hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Eclesiastes, essa reflexão filosófica, né, com um significado da vida pela busca da felicidade, explorando aí, de uma certa forma, a questão da vaidade sobre a vida, sobre as coisas terrenas. Se você lê todo Eclesiastes, Salomão ele passa a sua vida procurando sentido, procurando felicidade, procurando alegria, procurando uma razão para viver. E quantas são as pessoas hoje que até tem tudo, tem muita coisa, tem motivos para saltar de alegria, tem motivos para agradecer a Deus todos os dias, e mesmo assim essa pessoa se apega reclamando, em depressão, triste, sem encontrar um sentido para a vida. Por quê? O próprio Salomão e o próprio Eclesiastes vai dizer que Deus coloca dentro de nós a eternidade. E quando você não preenche essa questão da eternidade na sua vida, sempre vai ficar esse vazio existencial. E como a gente preenche isso? Com a presença de Deus na nossa vida. E é isso que Salomão ele vai dizer para nós, tá bom? Mas hoje o que nós vamos falar aqui é uma reflexão sobre o tempo. Afinal de contas, Salomão diz que há tempo para todas as coisas. Eu quero começar com uma frase de William Shakespeare que diz assim: o tempo é personificado como uma força devastadora, capaz de apagar a beleza, desgastar a juventude
e até destruir a própria natureza. O tempo é uma ilusão. A única razão para o tempo existir é para que tudo não aconteça de uma vez. O tempo não é bom. O tempo não é ruim. O tempo apenas cumpre o seu papel, o de passar. O tempo não cura feridas. O tempo não cura dores. O tempo não cura perdas. Ele apenas nos ensina a viver dentro dessa nova realidade. O tempo, o mesmo tempo que faz nascer, é o mesmo tempo que também traz a morte. É interessante quando nós falamos sobre o tempo, porque muitas pessoas dizem, o tempo vai te ensinar, né? O tempo vai trazer a cura. Gente, o tempo não faz isso, o tempo nos ensina a viver essa nova realidade. Muitas vezes a realidade de uma perda, muitas vezes a realidade de um vazio que há dentro de nós por alguém que se foi. O tempo, ele vai simplesmente passar, ele não é bom, ele não é ruim, ele não é juiz, ele não é árbitro, ele não é senhor, ele apenas vai cumprir o seu papel de passar, e nesse papel de passar, nós vamos nos adaptando a essa nova realidade. Nesse aspecto, sim, ele nos ensina a viver nessa nova realidade e nessas novas adaptações. É interessante, queridos, que quando ele começa a falar sobre o tempo, ele classifica algumas questões aqui. Ele diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Salomão, ele vai falar sobre a sabedoria de Deus no tempo e a responsabilidade do ser humano pelas suas escolhas. Ele vai falar sobre entre o berço e a sepultura. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A sabedoria, a soberania de Deus é do tempo e não nos isenta das responsabilidades das nossas escolhas debaixo da terra. Você tem um tempo determinado para nascer e você tem um tempo determinado para morrer. A nós é dado o presente da vida. A nós é dado esse presente e a nós é exigido, não vou dizer exigido, mas a nós é esperado que vivamos a nossa vida da melhor forma possível. Quer você coma, quer você beba, quer você se alegre, faça tudo para a glória de Deus. Quer você case, quer você se dê em casamento, quer você faça o que você for fazer, que tudo seja para a glória do Senhor, porque uma hora, assim como nós nascemos, nós vamos morrer. E a nós será pedido a conta, a nós será chegada uma hora em que teremos que prestar contas a Deus daquilo que fizemos em vida, né? Entre o nascimento e a morte há uma linha chamada tempo, né? E é nessa linha que nós muitas vezes crescemos, que nós desenvolvemos, que nós fazemos as nossas coisas. Algumas pessoas, infelizmente, essa linha é muito curta. A outras pessoas, essa linha é média. A outras pessoas é uma linha bastante grande, porque nós não sabemos, mas a cada um é dado o tempo de vida, para que dentro desse tempo, seja ele de dificuldade, seja ele de alegria, seja ele de pobreza, seja ele de enfermidade, seja ele de vida boa ou vida difícil, devemos glorificar ao nosso Deus, devemos exaltar e glorificar a Cristo, porque independente do tempo que você viva, da forma que você viva na terra, nós aqui somos passageiros, estamos de passagem. Logo, logo, a gente vai sair daqui e para a nossa casa eterna, vamos assim dizer. Então há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Aqui nós temos o princípio para a agricultura, né? Salomão, ele está usando princípios de agricultura, que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Eu posso dizer de forma material e posso dizer de forma espiritual. Há tempo de plantar coisas boas, há tempo de plantar o amor, há tempo de amar o próximo, há tempo de plantar tantas coisas bonitas dentro de nós, e há tempo de se arrancar coisas ruins, mágoa, inveja, sabe, problemas que fazem você se entristecer. E da mesma forma, é uma dica também para a vida, talvez financeira. Tempo de você plantar coisas
tão maravilhosa. Nós sabemos que nós vivemos debaixo de 4 tempos, né? Primavera, verão, outono e inverno. E para a pessoa que é da agricultura, ela precisa conhecer exatamente esses 4 tempos para que possa ter uma boa colheita, para que possa ter uma boa semeadura. Assim como na agricultura, você tem o tempo que você planta, o tempo que a semente ela precisa morrer, ela precisa nascer, ela precisa dar o seu fruto, e ao tempo também que você precisa arrancar daquele fruto para que a mesma terra que produziu a vida não traga a morte também, o apodrecimento daquilo. E ele vai dizer mais: há tempo de matar e há tempo de curar. Eu posso também dizer de uma forma material e de uma forma espiritual. Há tempo de curar, há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de matar as coisas ruins dentro de nós. A mesma coisa que eu falo, sabe? Inveja, essa questão de ruindade, essas coisas que você não consegue mudar, os vícios, os problemas que te levam para baixo, sabe? Há tempo de você matar essas coisas, há tempo de você colocar essas coisas por terra. E assim também há tempo de curar, porque para que haja uma cura é necessário que você tire coisas ruins dentro de você. Se você não cuida de uma ferida, se você não cicatriza uma ferida, um machucado, a cura não pode acontecer. E assim, da mesma forma, talvez o tempo de uma assistência profissional médica, né? Há tempos que nós estamos doentes. Gente, nós pegamos gripe. O nosso corpo, ele está sujeito às enfermidades, ele está sujeito às coisas dessa terra. Hoje em dia está cheio de igreja, está cheio de pregador que fala: não, irmão, com o nome de Jesus você não fica doente. Irmãos, fica. Mata, as coisas acontecem. Ninguém é eterno nessa terra. Não espere, não coloque a tua esperança nessa terra. Viva da melhor forma que você puder nessa vida, sabendo que a tua eternidade, ela está te esperando. E esses mesmos pastores e pregadores, quando ficam doentes, ficam tão envergonhados, ficam tão desconcertados, que vão para o médico escondido se cuidar. Mas para você, ele fala não, que você tudo pode, que você pode viver uma vida sem doença. Gente, não dá. O nosso corpo é uma máquina. A idade chega. Hoje eu estou na casa dos 50 anos. Eu já começo a sentir a vista um pouco fraca, a memória já está começando a não ser a mesma, porque é fruto de um desgaste. Assim como uma máquina, assim como um carro, o nosso corpo passa por desgastes. E quando você entende isso, você vive uma vida mais grata a Deus. Então, nós temos tempo de ficar doente, temos tempo de ser sarados, temos tempo de ser curados, até mesmo pela medicina. Salomão está nos ensinando a ter uma fé inteligente, uma fé humana, uma fé que torna os teus agradecimentos a Deus de uma forma mais consciente. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer tempo de derribar e tempo de edificar. O que ele está dizendo sobre tempo de derribar e tempo de edificar? Ele está falando sobre ideias e conceitos. Olha, gente, a nossa vida passa, e quantas vezes a gente não muda de opiniões, né? De conceitos, de valores. Não, os valores, eles são os mesmos, mas algumas coisas que a gente jurava tá certo, hoje a gente diz: meu Deus, eu errei aqui, eu fui desumano ali, eu fui muito severo aqui, eu peguei pesado ali, né? Então, quantas vezes a gente faz isso? E a vida traz esse amadurecimento. Os próprios 3 livros de Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, é uma realidade sobre isso. Porque quando Salomão ele vai falar sobre os provérbios, a sabedoria, a força, ele está na juventude. Quando ele está escrevendo o Eclesiastes, ele já está num outro patamar da sua vida, ele já está maduro, ele já experimentou muita coisa. Ele fala: gente, isso vale a pena, isso não vale, isso é legal, isso não é, sabe, do que vale a pena você buscar, você se matar, sabe, você se desgastar por dinheiro, por fama, ou por que seja, porque o final de todos é o mesmo. Então, assim, para você ter ideia, a gente muda demais. E quando ele está dizendo é tempo de derribar e tempo de edificar, ele está numa fase muito madura, muito consciente dele, que ele está dizendo assim: são as coisas da vida, são as coisas que acontecem, são as coisas que nós derribamos, são as coisas que nós colocamos por terra, sabe? Muita coisa ruim que a gente tira com o passar dos anos. Perceba, faça um balanço de 10 anos para cá.
como você mudou. Mesmo você aí que está dentro da igreja, você que está professando uma fé, veja como você mudou, como você colocou algumas coisas de lado, como você edificou outras que você melhorou, outras que você amadureceu, outras que você precisou de algumas coisas na tua vida para que pudessem ser edificadas coisas novas na tua história, né? Então Salomão vai ensinando isso para nós, e quem coloca isso em prática vive uma sabedoria muito grande. Tempo de chorar, tempo de rir. Esse aqui é muito interessante. Eu costumo dizer, gente, a psicologia vai dizer também, que é muito mais fácil a gente chorar com quem chora do que rir com quem ri. Por quê? Porque quem chora tá triste. Quem tá triste perdeu alguma coisa, tem uma falta na sua vida. Aqui eu entraria no assunto de inveja, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Porque quem chora, tá passando um problema, tá passando uma dor, é muito mais fácil você chorar com quem perdeu alguma coisa do que você sorrir com quem trocou de carro, ou não? É muito mais fácil aqueles que falam teus amigos chorar no momento quando você tá triste do que sorrir quando você conquista um objetivo e ele não. É muito mais fácil pessoas chorarem com você que chora, que teve uma perda na sua vida, do que sorrir com você que construiu a tua casa própria, chegou onde você queria e a pessoa não. Você quer ver quem é o teu amigo? Não é na hora que você está chorando, é na hora que você está sorrindo. Porque quando você está sorrindo por alguma conquista, tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim: caramba, você consegue e eu não? Como eu já ouvi isso esses dias. Pô, você consegue chegar lá e eu não. Tá entendendo? Agora, se eu tivesse perdido alguém na minha vida, era muito mais fácil a pessoa ligar os meus pêsames, meus sentimentos. Eu tô triste por você, porque eu perdi e ele continua. Você tá entendendo? Porque é fácil as pessoas chorar com quem chora porque você perdeu, ele não. Então, no momento, ele consegue sentir a sua dor, mas ele está confortável porque ele não perdeu. Agora, quando ele tem que rir com o que você ganhou, é difícil porque ele não ganhou. Você está entendendo? Mas eu vou deixar para dizer, porque tem um estudo muito interessante que a Igreja Católica faz sobre os 7 pecados capitais. E a inveja, ela é terrível, né? Dizem, né, que antes da inveja e o orgulho, Satanás não era Satanás. Ele tornou-se Satanás após a inveja e o orgulho. Que um tá ligado com o outro, mas isso eu vou dar um estudo no outro dia aí pra gente, muito bacana. Mas você entende como é mais fácil chorar com os quem chora do que sorrir com os quem ri? Por isso que é importantíssimo, irmão, nós temos a gratidão do nosso coração. Quer uma pessoa troque de carro, glória a Deus. Que a pessoa seja curado, glória a Deus. Que a pessoa tenha conseguido sua casa própria, glória a Deus. E se você assim for grato, for realmente de coração, se alegrar com a alegria do teu irmão, as bênçãos do Senhor vão chegar na tua vida também. Chorar com os que choram, sorrir com os que ri, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Sabe o que é isso? Tempo de choro, de luta, de aflição. Salomão está dizendo para nós, gente, que a vida não vai poupar você das tristezas. A vida não vai poupar você das lutas. A vida não vai nos poupar de momentos difíceis, mas ela vai nos ensinar a passar por esses momentos. Há tempo de prantear, gente, há tempo de chorar, há tempo de clamar, há tempo da gente perguntar por quê e não ser respondido. Há tempo da gente orar e parecer que o céu está de bronze. Há tempo da gente olhar e dizer, meu Deus, o que está acontecendo é resposta não vem, mas também há tempo de saltar de alegria, há tempo que as nossas respostas, as nossas perguntas são respondidas, há tempo que as nossas feridas são saradas, há tempo, meu irmão, que a tua dor é suprida, há tempo que a tua necessidade é chegado à resposta, há tempo que o emprego bate na tua porta, há tempo que você tem dinheiro, que você pode viajar, há tempo que você vai se banquetear, há tempo de saltar de alegria. Salomão está dizendo que a vida vai trazer tempos difíceis para você, mas vai trazer também tempos que você vai glorificar a Deus, tempo que você vai exaltar, há tempo que você não vai ter, mas há tempo que você vai ter para emprestar. É o que Salomão está dizendo aqui para nós, que vai ter esse tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Sabe o que é isso? Preparação de um campo de trabalho, planejamento. Há tempo que você vai estar perdido, você vai olhar como Ezequiel olhou no vale de ossos secos, osso para cá, osso para lá, tudo espalhado, tudo bagunçado, sabe? Aquela questão de espalhar pedras é uma questão de você ter várias opções, você ter vários caminhos, você está planejando, você está olhando, dizendo, deixa eu ver qual é o meu objetivo. E há tempo também, meu irmão, e há tempo também de você
espalhar pedras e tempo de ajuntar essas pedras e edificar o altar do teu objetivo e você edificar o teu planejamento. Há tempos de espalhar que você vai estar perdido, você vai dizer, meu Deus, eu não sei o que faço. Mas há tempo de você edificar alguma coisa forte na tua vida também. Tempo de afastar-se e tempo de abraçar. Olha, pode ser aqui saudações de despedida, pode ser tempo de afastar-se por uma viagem, por um momento, como eu, que me afastei de pessoas queridas porque vim para outro país. Mas há o tempo também em que eu vou abraçar, eu vou voltar e vou abraçar. Tempo de afastar-se, irmãos. Eu tenho uma frase comigo que eu digo o seguinte: quando você coloca pessoas ruins na sua vida, pessoas más, invejosas, problemáticas, coisas ruins começam a acontecer na tua vida. Quando você tira pessoas ruins da tua vida, coisas boas começam a acontecer. Eu sempre uso essa frase. Então, espero em Deus que seja tempo de afastar pessoas ruins da tua vida, para que futuramente você possa abraçar pessoas verdadeiramente fiéis, sinceras, de coração puro. Há tempo de afastar-se, mas também haverá tempo de abraçar. Que palavra linda! Tempo de buscar e tempo de perder. Você está vendo, gente? Vai ter tempo que você vai buscar e vai encontrar. Como aquele pastor que foi buscar a ovelha perdida. Como aquela mulher que achou a dracma perdida. Mas também tem o tempo de perder. Como aquela mulher que perdeu a dracma. Como o pai que perde o filho. Mas Salomão está dizendo para nós que terá tempos de perda na vida. E quantas perdas você já não sofreu? Tanto de pessoas como de negócios. De pessoas, infelizmente, a gente não consegue colocar outra no lugar. Mas a de negócio você recupera. Mas quantas perdas? Salomão está ensinando para nós, gente. Nós não somos isentos de nada. Na vida nós teremos perda, mas também nós vamos achar alegria. Nós teremos momentos de dificuldade, momento que a situação foge da tua mão, você vai perder, mas você também vai ter muito momento de alegria. Você perde de um lado, mas o tempo passa, gente, e a gente acha do outro. Que coisa linda! E ele está dizendo o seguinte: tempo de guardar e tempo de deitar fora. Sabe o que está dizendo? Existem tempos na nossa vida que a gente precisa economizar, que a gente precisa juntar, que a gente precisa guardar. Quando a gente vem para um país como os Estados Unidos, que a maior parte do tempo aqui é o inverno, nós temos aí 2, 3 meses de verão. Então as pessoas, elas fazem o quê? Elas trabalham muito no verão, para que os próximos 6 meses, 7 de inverno, a pessoa possa poder usar aquilo que ela ganhou no verão para poder se manter no inverno. Então, quando a gente vem para cá, a gente aprende isso, que no verão você trabalha, você junta, para que no inverno, onde tem a neve, onde o sol se põe mais cedo, onde o dia demora a clarear, onde a gente trabalha menos horas, onde a gente ganha menos, então a gente procura fazer no verão para que no inverno a gente possa passar com tranquilidade. E assim é na nossa vida. Nos verões da sua vida, que o verão significa o quê? Tempo que tudo dá certo, tempo que você fecha negócio, tempo que você ganha dinheiro, tempo que você dá certo tudo que faz, e aí você tem que guardar uma parte. Lembra da vida de José quando ele falou: gente, vai ter os anos das vacas gordas, mas vai ter o ano das vacas magras, e guardemos na vaca gorda para que tenhamos na vaca magra. E o Egito foi extremamente abençoado, porque quando o inverno chegou, a dificuldade chegou, as nações vinham comprar do Egito, porque eles não tinham de onde comprar. E olha o que Deus está ensinando para você: tá tudo indo bem? Guarda, porque quando o inverno chegar, e Salomão está dizendo, vai chegar o momento de dificuldade, você tenha guardado para um sustento de prudência, inteligência e sabedoria. Temos aqui o tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de rasgar e tempo de coser é a mesma coisa. É o tempo de se desfazer de coisas e tempo de você costurar, de você remendar, de você ter alguma coisa nova, diferente na tua vida. É junto com outro versículo. Tempo de estar calado e tempo de falar. Irmãos, tem horas que a gente tem que ficar quieto, calado. Não tem aquela passagem que diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus? Tempo de estar calado e tempo de falar. Não queira falar toda hora, a todo minuto, a todo instante. Saiba que numa roda, muitas vezes é melhor que você esteja calado, né? Principalmente se você é uma pessoa que você sente inveja, se você é uma pessoa que você tem dificuldade em lidar com a alegria dos outros. Melhor dica, fica calado. Vai fazer bem.
Isso aqui também eu vou deixar para um outro dia. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tem horas, meu irmão, que a gente ama pessoas. Tem hora que a gente deve amar o próximo, amar a vida. Mas tem horas também que a gente tem que aborrecer. Aborrecer do pecado, aborrecer das coisas erradas. A gente precisa ter esse equilíbrio. Você não deve ser só amor, porque senão as pessoas vão montar em você. E você não deve ser só uma pessoa aborrecida, senão você vira carrancudo. Você vira um Scrooge da vida, né? Um senhor Scrooge. Então você deve ter esse equilíbrio, né? Você deve ter esse equilíbrio. É a simplicidade da pomba com a prudência da serpente, né? É você comer do mel, mas você também beber do vinagre. É você ter esse equilíbrio na tua vida. Tempo de guerra e tempo de paz. Salomão está dizendo que no decorrer dos anos, no passado, os homens fariam guerras e a gente não consegue controlar, né? Quantas guerras hoje? Estamos em 2025. A guerra acontece desde o começo da humanidade até hoje. Salomão está dizendo, não nos isenta de homens fazerem guerra, são coisas que não estão no nosso controle. Mas haverá tempos de guerra e tempos de paz. Agora, as guerras que você tem controle são as guerras internas que você enfrenta. As guerras que você trava dentro de você. Essa sim você pode vencer. Essa sim você pode ganhar em nome de Jesus e você pode voltar a ter paz. Queridos, eu espero que essa reflexão... Deixa eu terminar essa reflexão com uma frase de José Saramago. Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Olha, eu espero que essa breve reflexão sobre o tempo, ela possa trazer muitas coisas boas para a minha vida e para a tua vida. Possa nos ensinar a amarmos a Deus na dificuldade, como Paulo, na luta, na aflição. Posso ter tudo, posso não ter nada, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim eu exaltarei o Deus da minha vida. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por cada um que ouviu esta mensagem, essa pregação, Senhor, sobre a reflexão do tempo. Eu sei que tem pessoas, meu Deus, que vão ouvir essa mensagem, que não estão talvez no seu melhor tempo, Pai. Estão passando talvez dificuldades, perdas. Talvez seja difícil para essa pessoa hoje glorificar ao Senhor. Mas, Pai, que possamos colocar a Tua palavra na nossa vida, como disse Davi, escondê-la no coração para não pecar contra Ti. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, que eu possa ter tudo, possa ter nada, mesmo assim eu vou confiar no Senhor. Mesma coisa, Senhor, como a Bíblia diz para nós acerca da figueira, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo assim eu vou confiar no meu Senhor, porque mesmo assim, Senhor, eu sei que eu mesmo passando dificuldades nessa terra, nessa vida, eu posso ainda viver o Teu melhor nessa terra. Senhor, ensina-nos a colocar os nossos olhos, meu Deus, na eternidade, mas sabendo que eu posso viver o melhor do Senhor nessa terra. Me ensina, meu Deus, mesmo nos tempos de dificuldade, a glorificar ao Senhor, porque eu sei, Pai, que eu posso ainda viver os Teus melhores momentos. Eu sei que eu ainda posso ter tempo de abraçar, eu sei que eu posso ter tempo de amar, eu sei que eu posso ter tempo de fazer alguma coisa pela Tua obra, eu sei que eu posso ter tempo de fazer alguma coisa pelo meu próximo, eu sei que eu posso ter tempo, meu Deus, de fazer alguma coisa ainda pelo Senhor nessa terra. E isso, meu Deus, é o preenchimento da eternidade nas nossas vidas. Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, eu exalto a Ti. Meu Deus, e Te agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu sou o Cris Petzo, esse é o canal Mensagem de Esperança, e eu quero pedir 3 coisas para você, 3 coisas facinhas. Eu quero que você deixe o seu like, por favor, nos ajude. Eu quero que você compartilhe com alguém esta mensagem, que você possa divulgar para alguém de coração, e eu quero que você compartilhe. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Beijo no teu coração.